Gonza, aqui assim, a gente está de boa falando, tocou a sirene, a central do mercado é André Hernan e Rafael Rezende trazendo as últimas informações pra gente. Estamos de volta aqui, vamos falar do Corinthians. Corinthians que tem novidade. Vamos mostrar o Globoesporte.com. Vou mostrar aqui a notícia agora aqui do Globoesporte.com, que foi apurada pelo nosso companheiro de central do mercado, Eric Faria. O Eric Faria está descansando em casa, mas quando o telefone toca, tem que trazer a notícia. O Eric Faria tem notícia no sangue, corre na veia, e ele traz a informação importante aqui pra gente, ó. Timão de olho em Felipe Viseu, jogador que estava no Flamengo, né? Não está tendo oportunidades lá no futebol da Itália, né? Na Udinese da Itália, além do argentino Mauro Bozelli, que está virando uma novela mexicana, mas o Corinthians também sinaliza o interesse nesse jovem atacante. Busca um atacante experiente como... De se afirmar, de encontrar o espaço, de conseguir jogar na Udinese. Tudo bem, atuou muito pouco dentro desse segundo semestre, né? Primeiro de temporada europeia. Mas não vejo como o melhor para ele, como não era o melhor para o Gabigol, por exemplo, né? Sim. E acaba retornando num outro nível. A gente está falando de um cara campeão olímpico que já sai muito maior do que o Viseu saiu, mas acho que o jogador tem que batalhar um pouco mais para encontrar o seu espaço, né? Do que simplesmente desistir e buscar um retorno para o futebol brasileiro. Para mim é sempre um passo atrás, por mais que para o Corinthians seja uma chegada muito, muito boa. E como é que você vê o Viseu? Como é que você encaixaria o Viseu nesse time do Carille? Ele faz mais de uma posição, ele não é aquele centroavante, aquele 9, ele faz essa função, é goleador, mas também faz outras funções. Como é que você encaixaria o Felipe Viseu hoje no Corinthians? Eu vejo ele jogando de 9. 9, lá na frente. Né? Até pelo perfil de jogadores que o Corinthians está contratando, é o goleador que é capaz de dar sequência ao jogo, ele não é grosso, né? Com a bola não bate e volta, não é poste. Mas é jogador de área. Essa comparação mesmo, de repente voltar para o Corinthians, fazer uma boa Copa Sul-Americana, um bom Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, para aí sim retomar o projeto Europa? Isso é muito raro, né? Eu fiz a comparação para dizer que, para mim, o retorno ao futebol brasileiro é retrocesso. Sim. A partir daí, o Gabigol ele tinha uma projeção, no momento da ida para a Inter de Milão, muito maior do que a do Viseu, tanto que um sai por valores astronômicos para um gigante italiano, e o Viseu sai para uma equipe média, enfim, a Udinese, que vem ao Brasil buscar jogadores, né, de potencial para uma sequência dentro do futebol europeu, uma revenda, enfim. Eu acho andar para trás. Isso, independentemente de sucesso no futebol brasileiro. Tanto que o Gabigol foi muito bem, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e a gente pode falar que ele realmente tem mercado fora? É a possibilidade, é o que ele está vislumbrando, né? Então, mas eu não acho que seja visto com esses olhos. O bom rendimento dentro do futebol brasileiro de quem já bateu lá fora e não conseguiu se afirmar. Então, não sei se seria por esse caminho. Mas, independentemente disso, para o Corinthians e para rendimento dentro do Brasil, o Viseu fatalmente conseguiria ter boa performance. Quero a opinião do Gonza também, viu, Domi, sobre a questão do Viseu aí, agora alvo do Corinthians no ataque, além do Bozelli. Boa, por isso que eu te chamei, até queria saber se o Gonza concorda com isso. Pode discordar, tá? O Rafael não é muito grande, boa. não. É legal discordar, é legal discordar, Gonza. Eu não vou discordar inteiramente, não me atreveria a discordar inteiramente do meu amigo Rafa, mas eu acho que eu só não bateria definitivamente o martelo de que é um retrocesso. Acho que o futuro dirá se foi ou não um retrocesso. Acho que a comparação do Viseu com o Gabigol, ela é um pouco injusta com o Viseu. O Gabigol eu acho mais jogador, um jogador de mais recursos, que foi para um time de ponta, né? Então ele teria mais condições de, como disse o Rafa, brigar, insistir em brilhar no mercado europeu. Acho que a Udinese já é mais difícil, você já tem que ali dar muita cabeçada na parede para aparecer um pouquinho. E o Felipe Viseu, embora seja um bom centroavante, já disputou seleção de base, já teve seu momento de brilho no Flamengo, mas é um jogador que está num nível um pouquinho abaixo, e acho que essa vinda para o Corinthians, para um time do tamanho do Corinthians, um pouco naquele mesmo sentido do que o Flamengo pode significar para o Rodrigo Caio, acho que se Felipe Viseu chegar no Corinthians, assumir a condição de titular e for destaque, né, a gente sabe que os times do Carille, ele gosta de centroavantes, ele recuperou o Jô, quando chegou ao Corinthians, ninguém dava absolutamente nada por ele, ele foi campeão brasileiro. Virou ídolo, né? Virou Querem ídolo de volta? Exatamente, até virou uma referência na história do Corinthians. Acho que o Viseu pode conseguir esse brilho, e aí, a partir daí, a gente está lembrando, um jogador muito jovem, está com 21 anos, se ele ficar, digamos, 1 ou 2 temporadas
voltar para a Europa com 23 anos, já um pouco mais amadurecido, não só como jogador, mas como pessoa, como ser humano, né, com mais experiência de vida, ele pode retomar aí, sim, ainda a carreira dele na Europa. E você concorda com o Rafa a questão da camisa, que ele deveria atuar como um 9 ali? Aí Rafa, estamos juntos. Não há discordância. Para mim, ele é referência, ele é o cara que empurra a bola para ir no gol, e acho que ele pode, o que eu acho que ele pode é ser útil também ao Corinthians, porque ele é um atleta muito voluntarioso. Ele pode ser utilizado voltando para marcar, ali incomodando o cabeça de área adversário, atrapalhando a saída de jogo do time adversário, mas com posse de bola no time dele, ele é o homem para botar a bola para dentro do gol. Em 75 jogos com o Flamengo, ele marcou 20 gols de fato. O Viseu é goleador, é esse camisa 9 que o Corinthians está atrás. Mas tem a questão do Bozelli. 33 anos, argentino, do León do México, final de contrato. Surgiu a informação hoje, lá no México, de que ele estaria também muito próximo de se transferir para o América do México. Seria uma transferência no próprio país. Encerra hoje à meia-noite essa transferência entre clubes do mesmo país, ali no México. Tem gente que está cravando que ele vai jogar lá. Mas a informação que a gente tem é que foi oferecido a ele um contrato de 1 ano. O contrato que o Corinthians oferece de 2 anos com extensão para 3. Possibilidade para 3 anos de contrato. O Corinthians já deixou bem claro, não vai entrar em leilão. Não quer disputar o jogador com nenhum clube. Mantém a cautela. Tanto que surge a informação do Viseu também, o Corinthians se movimentando no mercado. Então, é uma decisão, Rafa, que está muito na mão do jogador, né? O Bozelli vai optar pelo Corinthians, 3 anos de contrato, ou fica lá mesmo no próprio país, no México, onde ele já está atuando pelo León? Entender a própria liberação do León, né? Porque ele ainda tinha contrato. 6 meses. Quase se encerrando, mas ainda com contrato. E aí, qual seria o sentido de liberar o jogador para dentro do próprio país, para um rival, né, grana, dentro das competições? Grana, né? Exatamente, mas o Corinthians não está trabalhando nesse sentido, né, num primeiro momento. Então, mesmo não entrando em leilão, o Corinthians tem os seus trunfos. O tempo de contrato é um deles. Sim. E essa questão de uma rivalidade interna, enfim, pode pesar. Além da necessidade de acelerar o negócio. Se encerra hoje, é tudo muito rápido, né? Falando da transferência, uma possível transferência dele do León para o América do México. O Corinthians tem um pouco mais de tempo para esperar essa definição. Então, enfim, acho que o Corinthians ainda tem boas chances. Mas isso influencia no próprio Viseu. Não digo por parte do Corinthians. Sim. Importante ter elenco. Mas você imaginar que ele retornaria para não jogar muito, né, e ficar no banco de um jogador experiente, rodado, que chega com esse status de titular se realmente for confirmada a contratação. Essa questão hoje vai ser resolvida, porque lá no México a gente está atrás em relação ao horário nosso brasileiro, né, horário de verão, mas é até a meia-noite, até o fim do dia de hoje para encerrar essa transferência. Se até lá o América do México não anunciar o Bozelli, aí sim o caminho fica mais fácil para o Corinthians, que espera o jogador em janeiro. São 2h05 da tarde agora no México, agora são 6h05, horário de Brasília, então estão 4 horas aqui à frente, então a gente vai ter que ficar monitorando essa situação toda até a madrugada aí, Globoesporte.com fica 24 horas na central do mercado, a gente vai entrar madrugada adentro aí para poder acompanhar essa situação, mas aí o Rafa, o Bozelli, você vê essa mescla de experiência e juventude com o Viseu, você acha que é um ou outro ou os dois? Acho que é um ou outro. Um ou outro, né? Foi o que eu falei. Até pela questão financeira, né? Sim, não sei se pela questão financeira. Porque imagino que o Viseu chegaria por empréstimo. Não, isso sim. Mas aí você tem um salário para pagar, não é tão né? pesado. Porque não sai como grande destaque, pagando, né? tudo também, né? De qualquer forma, eu vejo, para o Corinthians seria muito legal ter 2 jogadores desse nível, como os 2 jogadores de frente, as opções para o comando de ataque. A gente lembra quando o Jô não atuava, a dificuldade que era para o Corinthians se ambientar, se acertar dentro da parte coletiva para conseguir ser eficiente no ataque, na frente. Então, ter os 2 seria bom para o Corinthians. Sim, para o Carille, né? Mas não seria tão bom assim para o Viseu, por exemplo. Acho que perderia pelo status da chegada de cada um, né? Perderia espaço e jogaria pouco para quem está retornando para o futebol brasileiro. E aí, Gonzo, essa parte você concorda com o Rafa? Eu tenho certeza que ele vai discordar. Não, eu acho que em termos de bola rolando, né, de formação de equipe, concordo inteiramente com o Rafa. Acho que é um ou outro. Né? Não tem como ali acabar sendo muito difícil para o Carille acertar esse posicionamento com os 2 jogadores no mesmo time.
É lógico que o calendário está cada vez mais complexo, você poderia usar um numa competição e outro em outra, mas aí talvez fosse o caso do Corinthians, que não tem tanta grana para investir assim, talvez focar numa outra situação. Agora, o Hernan, só o André Hernan pode nos responder e tirar essa dúvida se a questão do Bozelli, ela é de verdade ou é o dia da mentira no México? Boa. Não, muito bem lembrado, Gonza, porque é o seguinte, hoje lá no México, vamos colocar assim, prático, assim, é o 1º de abril deles, lá, o dia da mentira. E aí, quando a notícia surgiu, muita gente começou a falar, não, isso é o 1º de abril deles lá, é mentira e tal. Mas não, alguns jornalistas, mesmo no dia especial lá, disseram o seguinte, não, é uma notícia real, mais de um, inclusive, e isso reverberou na Argentina, o país do Bozelli. E esse jornalista argentino também, o César Merlo, inclusive, dizendo, não, é uma notícia real, não tem nada de brincadeira. Não tem dia da mentira. Não tem dia da mentira, exatamente. Então, é uma situação que não é o dia da mentira, meus amigos, não é 1º de abril mexicano. E, Rafael, se você fosse o Carille, você preferiria quem? Os dois. Abraçaria os dois. Lógico, Treinador. Treinador gosta desse tipo de problema.